Vamos então para os capítulos 16, 17 e 18 do livro do profeta Ezequiel. Para entender o capítulo 16 é bom lembrar que sempre os profetas comparavam a relação de Deus com o homem, de Deus com o seu povo, uma relação de matrimônio. E no capítulo 16, que é um relato de amor, ele vai mostrar, o profeta vai usar diversas imagens para recordar ao povo essa relação amorosa que Deus tem com eles. Vamos lembrar que o povo estava muito triste, estavam fora da sua terra, no exílio da Babilônia. Depois a cidade de Jerusalém destruída, o templo também destruído. Imagine como estava a relação do povo com Deus. O povo estava desiludido, o povo estava desacreditado, mas lembrando que eles mesmos provocaram isso. E aí o profeta tenta resgatar esse amor, resgatar esse conhecimento que as pessoas tinham do quanto Deus ama. E aí esse capítulo 16 vai tratar sobre isso, sobre esse relato de amor, né? Filho do homem, mostra a Jerusalém os seus crimes abomináveis. Será dito: eis que o Senhor diz, o Senhor Javé, a respeito de Jerusalém: por tua origem e nascimento pertence à terra de Canaã. E aí ele vai narrar um pouco da conquista de Jerusalém, da conquista de Canaã, para lembrar o povo quanto que Deus fez por eles. E aí Ezequiel vai transformar uma espécie de um poema numa linda história com vários detalhes, para que as pessoas possam reconhecer que realmente Deus, a aliança que Deus fez com as pessoas, isso serve para nós. A aliança que Deus faz não se desfaz. Deus sempre é fiel. Nós é que não somos fiéis totalmente a Deus. E o povo tinha virado as costas para Deus, tinha criado ídolos, tinha se afastado de Deus, mas o profeta vem para mostrar às pessoas que Deus não deixou de amá-los. Vamos ao capítulo 17. Quero lembrar a você que o reino com Davi, as tribos foram bem unificadas. Depois de Davi, Salomão manteve, e depois de Salomão o reino foi dividido em norte e sul. O reino do norte ficou o reino de Israel, com a capital em Samaria. O reino do sul ficou o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. E aí, em 587, Nabucodonosor veio aqui, destruiu a cidade, destruiu o templo, levou parte do povo para a Babilônia. E aí esse capítulo 17, ele trata de alegorias. Essas alegorias, elas se referem aos reis de Judá. E lembrando que o reino estava dividido, era o rei de Judá, e esse momento em que o profeta Ezequiel está com a sua missão, está profetizando, é na época em que Israel já está dividida, Judá já foi capturada pelos babilônios, por Nabucodonosor, e aqui ele usa de alegorias, lembrando que alegorias é diferente de parábolas, né? As parábolas, ela conta uma história e ela tem um ensinamento. As alegorias, cada alegoria tem um sentido, então é preciso ler com calma, procurar no rodapé da Bíblia que você está lendo para ver algum sentido, porque não dá tempo a gente explicar cada alegoria. Mas quando a gente entende o contexto, por isso que eu estou insistindo com o contexto que o povo estava vivendo, é mais fácil entender o que o autor está querendo dizer. Mas lembrando sempre que Ezequiel, ele vai trazer essas alegorias para trazer mais esperança para o povo. E aí, nesse momento aqui, lá no versículo 22 e 24, ele já faz a promessa de uma restauração. Ele já descreve uma era do Messias. Olha que interessante, né? No momento que o povo estava desiludido, abatido, triste, Deus nunca abandona, muito pelo contrário, Deus utiliza de Ezequiel, o profeta Ezequiel, para falar da esperança, para falar que dias melhores virão e para falar que o Messias virá, já preparando o coração do povo para a era messiânica. Então é preciso ler com calma o capítulo 17 e tentar identificar as alegorias, lembrando que você, sabendo o contexto, você vai entender melhor.
Eu queria dar um destaque para esse capítulo 18, que eu considero, a meu ver, uma das mensagens mais importantes e centrais do livro do profeta Ezequiel, que ele fala sobre a responsabilidade individual de cada um, e serve muito para nós também. Ele diz assim: por que repetis continuamente esse provérbio entre os israelitas? Os pais comeram uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficam embotados. O que quer dizer isso? Que nós estamos pagando por erros de pessoas que cometeram erros atrás, e a gente está pagando por isso. E o profeta vai colocar para as pessoas, vai destacar a importância de assumir cada um a sua responsabilidade. É muito fácil culpar o outro, é muito fácil dizer que a culpa foi da geração passada, mas e a minha culpa, né? Onde está a minha parcela de culpa? E Deus vai fazer um convite nesse capítulo 18 para que haja uma conversão realmente, não ficar procurando culpados, não ficar culpando os antepassados. Lembramos que o contexto é um contexto muito triste, porque eles estavam sem o templo que tinha sido destruído, sem a cidade de Jerusalém, a cidade sagrada, sem o culto, porque o culto, a princípio eles pensavam que o culto só poderia ser feito no templo de Jerusalém. Depois pouco a pouco nascerão as sinagogas, onde as pessoas vão se reunir para fazer seu momento de oração, para estudar a palavra. No tempo do exílio da Babilônia, que nascem as sinagogas, que se espalham. Lembrando que sinagoga, se tiver 10 pessoas e uma palavra de Deus, é considerada uma sinagoga. Sinagoga quer dizer lugar da assembleia. Não é preciso ter um templo, ter uma construção. Claro que a construção foi feita posteriormente, porque havia necessidade do povo se reunir para se proteger do sol, da chuva, do vento. Mas para o povo judeu, se você tem uma Bíblia na mão e 10 pessoas, já se considera uma sinagoga. Aqui onde eu estou é um ambiente cristão católico, mas aqui do lado tem um condomínio. E ali, no Shabbat, no sábado, tem uma sinagoga. Ao ar livre ali embaixo, eles se reúnem ao redor da palavra. Tem um rabino que vai pregar a palavra, vai ler, vai explicar, cantam salmos. Para eles é uma sinagoga. Mas nesse momento aqui o povo ainda não tinha essa mentalidade, o povo estava triste porque não podia mais nem celebrar. E aí eles não assumem a sua culpa e querem culpar os erros dos antepassados. E aí Deus diz assim: convertei-vos, renunciai a todas as vossas faltas, reconheça a sua falta, reconheça o seu erro e entre no processo de conversão, convertei-vos e vivereis. Então, capítulo 18, o profeta Ezequiel vai chamar as pessoas para a responsabilidade individual. Isso serve também para cada um de nós. Eu queria concluir esse capítulo dando uma bênção especial para você e para a sua família. O Senhor esteja convosco, dê sobre vós, sobre as vossas famílias, as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.